Elétrica, robusta, rápida, sem ruídos e super econômica. Eletrobike, inclusive sem os tradicionais impostos. Venha fazer um teste na Moto.com, com lavagem, troca de óleo e pneus Levorin para motos. Eletrobike e Moto.com, ajudando a combater a poluição no Rio Grande. Marechal Deodoro, número 106, telefones 3201-7771, 9142-1873. Visite Premium Informática e adquira um computador, impressora, notebook, netbook, monitores em LCD, teclados, acessórios para jogos e periféricos. Premium Informática, também com locação de equipamentos. Figueiras Shopping, loja 3 e 4. Telefones 3035-4444, 3231-3333. Premium Informática, a melhor orientação em computação. Aquidabã 714. Muito bem, estamos retornando ao vivo com nossa opinião, conversando com a cidade, nesta quinta-feira chuvosa na cidade do Rio Grande, 3232-2457 ou www.tvredecidade.com.br. Moto.com, na Marechal Deodoro 106. O André quer lembrar você que é motociclista. Bom, a moto suja é feio, né? Até porque hoje a motocicleta faz parte do seu dia a dia. Tem gente que hoje passa mais tempo com a moto que com a família. Então leve a lição especializada. Moto.com, na Marechal Deodoro 106, é especializada em lavagem de motocicleta. Porque motocicleta não ia pegar mangueira e sair mandando bala, depois não anda. Então leve lá e também troca de óleo. O telefone é o 3201-7771, do nosso amigo André, da Marechal Deodoro. Então esqueça, a moto parou de chover, a rua desembarrou, mesmo que seja asfaltado, ou que você mora numa rua que ainda é chão batido, ou areia, que Rio Grande dá muito isso, mas uma motocicleta limpinha é outra coisa, né? Espelha até aquele cuidado e aquela higiene. E você faz isso levando a sua moto na Moto.com, na Deodoro 106. Vamos tocar esse trem, Alexandre, porque tem, lá em cima tá indo. E aqui nós temos as nossas perguntas. Dia 31 teremos o segundo turno. Como acredita que os eleitores de Marina vão se comportar? Você acredita que eles seguirão ou não o que a Marina definir, ou pelo alto índice que a Marina fez, de quase 20 milhões de votos, aí vai haver uma independência do eleitor, independente para o lado que ela pender, ou até ficando neutra? Você acha que a opção do eleitor, porque foi 20 milhões, é outro caso assim, fora do normal, pelo grande número de eleitores que votaram em Marina, pelo conhecimento dela, pela história dela. Mas agora, no segundo turno, você acha que ela poderia até desequilibrar uma eleição, ou o eleitor já está pensando agora em quem votar, independente da Marina dizer alguma coisa? Do meu ponto de vista, não haverá eu acho que vai haver uma divisão de votos. Não acredito que... Claro que a posição da Marina Silva ela é importante porque ela se torna e se consolida como uma grande referência para o eleitorado, né? Agora, ainda assim, eu acredito que vai haver uma divisão de votos. Não vai haver uma uniformização, uma fidelização. Marina disse que é na Dilma, ou disse que é no Serra, é no Serra. Mesmo porque ela está aguardando uma posição do próprio partido. Então, eu entendo que não vai haver uma uniformização, uma uniformidade na posição do eleitorado que escolheu a Marina Silva como sua candidata a presidente nessa escolha do segundo turno. Acredito eu, e gostaria de saber de você, que nesses 20 milhões praticamente de votos de Marina Silva, com certeza foi mais a pessoa dela que o PV não teria, acredito eu, todos esses eleitores. Houve um fato pela maneira dela, uma pessoa humilde que veio lá do Acre, criou
né? Ela tem ligação com evangélicos, né? Ela tem uma história. E isso aí influiu, deixando a pessoa até que não são do Partido Verde e votaram nela e agora terão que fazer uma outra opção. Eu diria que a biografia da Marina Silva é uma biografia extremamente respeitável. Mais do que isso, ela tem uma força, sim, uma força dos evangélicos que se consolidaram em torno da candidatura dela, uma parte significativa dos evangélicos. Da mesma forma, a questão do próprio partido, o Partido Verde é um partido novo, mas que tem uma identidade que está se consolidando enquanto partido e tem um segmento forte de eleitorado. Foi uma conjunção de fatores, né? E por conta de não ter uma uniformização de posição, é que eu acredito que irá ocorrer uma posição não uniforme, digamos, de tendência desse eleitorado da Marina Silva para uma ou outra candidatura. Mais uma aqui, enquanto isso você pode ligar, 3232-2457, e participar do Opinião com perguntas e questionamento para o nosso convidado, Alexandre Lindenmayer, eleito no último pleito, deputado estadual pelo PT. Alexandre, você acredita que grande percentual dos seus votos são provenientes do descontentamento da população, principalmente usuários de transporte coletivo em Rio Grande, que pessoas lhe procuraram, como toda a comunidade, altos índices de negatividade com as mudanças, com a maneira como se colocou a integração? Você acredita que aqui também muitos eleitores hoje do Alexandre, porque são aquelas pessoas que se descontentaram com a maneira como foi colocado o transporte coletivo, e aí você é uma pessoa que você não dependeu só da propaganda, você fez campanha, diariamente você ia até tarde da noite trabalhando, que eu fui testemunho. Isso você acredita que contribuiu também para a sua grande votação? Sem dúvida alguma, uma disputa eleitoral, ela se dá, em termos, o somatório de votos, se dá pelo conjunto de fatores. Então, é pela história da vida da gente, é pela posição partidária que a gente assume, pelo projeto político que a gente defende, e também por outras questões como essas, por exemplo, o desgaste que é gerado em relação a uma situação, a um governo de situação, por conta de algumas medidas impopulares. Por exemplo, eu escutava quando tu fazias uma referência a uma publicidade. Sim. Agora, você fez referência ao local, ao comércio, e dizendo que não precisa pagar estacionamento rotativo. Claro, na Tidaban. Então, já é uma medida impopular que aconteceu, somada à questão do transporte, do sistema integrado, onde as pessoas, do meu ponto de vista, passaram, se já eram maltratadas dentro do meu ponto de vista, a situação se agravou ainda mais hoje, talvez aumentando de 40 minutos a 1 hora por dia na vida das pessoas, entre a espera debaixo de uma parada de ônibus ou até dentro do ônibus. De 40 minutos a 1 hora por dia, já aumenta em relação àquilo que já tinha. Então, isso tudo é um somatório de fatores. Eu acho que o sistema integrado também contribuiu para esse voto, não meramente na minha candidatura, mas nas outras candidaturas. Sim, 9 candidatos, que representavam a oposição ao Executivo Municipal. Aí está, portanto, eu tenho outra importante aqui, que eu espero que seja, porque hoje com chuva, se com sol não foi feito a retificação, com chuva eu acho que muito menos, porque eu vim observando, fazem 8 dias, está cerrando hoje, que a sinaleira de pedestre da 24 de maio com 19 de fevereiro. Vejam bem, o secretário aqui no Opinião disse que tinha os agentes de fiscalização que estavam fiscalizando os ônibus, se estavam lotados, se estavam atrasados, quer dizer, tudo na Praça Tamandaré, que é o ponto de integração dos ônibus. Será que ninguém viu, só eu enxerguei, que um ônibus bateu na sinaleira, ela está virada lá para uma farmácia? Pois agora você vai da 19 de fevereiro para atravessar para a Praça Tamandaré, com certeza você tem que depender da sinaleira de cima, porque aquela que é frontal, que fica lá, aquela mãozinha, ou verde ou vermelha, um ônibus bateu e virou para um lado. Faz 8 dias que está assim, será que ninguém levanta a cabeça nessa cidade? Pô, é brincadeira, né? Que me desculpa, espero que aquilo seja consertado o quanto antes, porque o nosso programa Opinião, ele é jornalístico, não é só de entrevista. E as coisas têm que ser consertadas o quanto antes na cidade do Rio Grande. Vamos ver mais uma aqui rapidamente.
Alexandre Lindemeyer, qual área ou áreas atuará na Assembleia Legislativa? Ou o Alexandre vai se comportando de acordo com as necessidades dos projetos, ou terá área específica? Porque às vezes tem deputados, olha, eu vou tratar só disso, o outro vai tratar disso, o outro eu vou tratar do meu sindicato, assim, coisa e tal, de uma categoria. Você vai de acordo com o desenrolar dos projetos e apresentando seus projetos, ou vai ter área específica? Eu entendo que é importante que nós estejamos receptivos à canalização de demandas da nossa comunidade, como disse anteriormente, ou seja, que nós estejamos abertos de tal maneira que esse instrumento, esse mandato, ele esteja a serviço dos segmentos da nossa comunidade, fruto de espaço de discussão, de debates em relação aos quais nós estaremos inseridos. Mas mais do que isso, tem algumas questões que são pontos que para mim são importantes, que é referente à questão do combate às drogas, que é a questão da drogadição, e para isso a gente pode trabalhar dentro desse tema também com esporte e lazer, de forma conjugada, como uma alternativa de instrumento de combate à drogadição. Sim. Nós podemos trabalhar na questão da qualificação profissional, que é um debate permanente diante do contexto que a nossa comunidade vive, onde muito se fala de que se recebe muitas pessoas de fora para trabalhar na nossa cidade por conta da escassez de mão de obra qualificada. Então nós temos que estar inseridos não somente perante o governo do estado, mas também junto ao governo federal na defesa de curso de qualificação profissional para a nossa população. E além disso também tendo em vista também até a minha história em relação à questão dentro da advocacia, eu quero estar inserido em defesas que tenham como pauta melhoria no sistema judiciário local, né? Por conta do quê? Porque acho que a Defensoria Pública tem que ter melhor estrutura para atender melhor a nossa comunidade, porque entendo que a Polícia Civil e a Brigada Militar têm que ter melhor equipamento e maior número de recursos humanos para atender melhor a nossa população no que diz respeito à prevenção e no que diz respeito à investigação e soluções dos ilícitos, enfim. Sim. E da mesma forma também quero estar inserido em algumas demandas que envolvem, dentro de uma parceria com o Executivo e com o Poder Judiciário local, demandas que envolvem uma melhor estrutura para o Poder Judiciário local, que do meu ponto de vista deve ser transformado em instância final e, consequentemente, ser melhor equipado no que diz respeito a maior número de varas, no que diz respeito ao maior número de servidores, com maior valorização profissional e com consequente melhor atendimento às demandas da nossa população, as demandas judiciais, que por vezes a gente vê juízes e servidores extremamente sobrecarregados e uma inconformidade por parte das pessoas que não veem a prestação jurisdicional de forma eficaz. Então, dentro desse contexto é que eu estarei inserido, evidentemente, sim, fazendo uma defesa de projeto de governo defendido pelo Tarso Genro, com as políticas públicas, não só para a nossa região, mas políticas públicas entre as quais se pensa o Estado como um todo. Então, apesar da tua formação, como você mesmo colocou, mas você vê assim, num contexto geral, que o deputado deve, sim, atender, se há coisas de projetos de todas as áreas referente à sua região, é o Estado que não deve ficar só naquela linha, como a gente escuta, até no horário político tem gente, até o cara diz assim, mas você vai atender só aquela área ali, fica até difícil ser eleito, porque vai ter poucos eleitores. Você acredita que você será uma pessoa bem versátil, como é até hoje na Câmara de Vereadores? A ideia é essa e, de preferência, nós estaremos construindo uma boa estrutura de gabinete em relação aos quais nós possamos ter referências nas mais variadas áreas. Tá certo, você ligue, porque o outro bloco é o das perguntas que vem dos nossos telespectadores. Nós já vamos em seguida esgotar aqui o nosso famoso pote. Alexandre Lindemeyer, a pergunta aqui, novamente o PT assume o governo do Estado. Já tivemos o Olívio e agora assume o governo do Estado. Alexandre Lindemeyer passará a ser situação. Muda alguma coisa no seu comportamento e nas críticas, ou Alexandre, mesmo agora sendo, é aquele ditado, quando a gente é oposição, tem uma maneira, às vezes, de tratar as coisas. Mas agora, Alexandre, mas você acha que é possível fazer governo, do PT, no caso, com o Tarso e as suas coligações, e
buscar resolver os problemas sem que haja o Alexandre tem que mudar de comportamento.